Assim, ó, pessoal, precisamos conversar sobre o Robin The Batman Parte 2. E hoje eu tô no meu modo canequinha e roupão, não vai ter filtro. Porque assim, ó, eu não consigo entender por que as pessoas são tão contra a ideia de ter um Robin no universo do Matt Reeves. Porque o rumor mais recente do The Batman agora é de que o Dick Grayson vai participar da história. E essa informação vem daquele insider My Time to Shine, que também lá não é uma fonte muito confiável, mas ele também não é o único insider que está dizendo que tem uma chance aí do Dick Grayson aparecer no Batman 2. E bem, como a gente está no meio da greve dos atores, não está tendo muita notícia de DC. Qualquer rumorzinho, mesmo que seja de uma fonte aleatória, ele acaba reverberando muito alto. Essa que é a verdade, é assim que funciona o sistema da internet, se discute rumores. E até por isso que canais do YouTube, como esse e outros canais, acabam comentando essa notícia. Só que tem um canal norte-americano que é muito grande, que é esse canal Emergency Awesome. Fez ali um vídeo de 10 minutos comentando sobre essa possibilidade aí do Robin aparecer no The Batman. E se você clicar no vídeo, ou mesmo ver em outras redes sociais, no Twitter, no Facebook, até mesmo no Instagram, você vai ver que muitas pessoas são bem contra essa ideia. E por isso, nesse vídeo, eu queria conversar com vocês sobre essa possibilidade do Robin aparecer no The Batman Parte 2. Ou talvez até na Parte 3. You're goddamn right. Porque eu sinto que as pessoas estão sendo muito injustas com esse pré-julgamento de não querer o Robin. É bem verdade que, historicamente, a gente nunca teve um grande Robin live action. Eu quero um carro. As gatas gostam. Nos Titãs a gente teve os 3 Robins, né? Dick Grayson, que virou Asa Noturna, que foi muito mal. O Jason Todd, que enquanto era Jason Todd, até que era mais ou menos, depois que virou Capuz Vermelho, foi um desastre. E o Tim Drake, como Robin, teve muito pouco tempo pra gente poder avaliar. E antes disso, nos anos 90, teve o Robin do Chris O'Donnell, que só reclamava. Meu pai, como reclamava o Chris O'Donnell. Isso é Batman e Robin, não Robin e Batman. A Era tá certa. Eu não preciso da sua ajuda. E claro, antes disso tudo, o melhor Robin live action que a gente já teve, que foi o Bird Ward, nos anos 60. Só que lá era um outro momento de história da DC, o Dick Grayson era um outro personagem naquele momento, mas lá era um outro momento, um outro Dick Grayson, um outro Robin, sequer existia o conceito Asa Noturna. O ponto é que a gente nunca realmente teve uma adaptação moderna e boa de um Robin. E eu sinto que isso realmente prejudica muito a imagem do Robin. E isso tudo cria haters de Robin. Porque vai me dizer que você nunca escutou uma frase assim: ah, mas eu acho que o Batman funciona melhor sem Robin, sem Bat-família. É melhor ele sozinho, porque é mais real. Com certeza você já escutou isso, alguém já falou isso. Mas a verdade é que essa daqui é uma visão muito limitada de tudo que as histórias do Batman podem representar. Da própria jornada de personagem, da mitologia do significado do Batman em suas histórias. A verdade é que o Batman precisa do Robin, e o Robin precisa do Batman. O Batman, sendo o super-herói da DC que mais teve filme live action, que é o herói da DC mais rentável, o que mais vende bonequinho, o que mais teve animações, é realmente inacreditável que entre os filmes live action, a gente só tenha visto o Robin em 2 filmes. Aliás, o Robin no Batman Forever, ele tem um uniforme bem menos galhofa do que geralmente um Robin tem. E olha que a gente tava falando do Joel Schumacher, que abraçou muito da galhofa. E aí quando a gente foi pro Batman e Robin, trocaram completamente o visual do Robin. E veio uma espécie de roupa pré-Asa Noturna ali. Mas as cores eram azul com vermelho, e não verde com vermelho. Por quê? Porque vende mais bonequinho. O Robin foi injustiçado tantas vezes no cinema que tá na hora disso mudar, gente. Ele precisa ter mais adaptações live action. Precisa. Ele precisa aparecer num filme bom do Batman. Precisa muito. O ponto principal de não ter tanto Batman na história dos filmes live action do Batman é que o pessoal tem vergonha do Robin. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Nada tira da minha cabeça. E eu acho isso uma coisa muito ruim, é uma coisa que segura muito as histórias do Batman. Por exemplo, o Robin do Nolan é um policial que ajudou o Batman no 3º filme. E aí depois teve o easter egg que o nome do meio dele era o Robin. Robin, né? Não é o Robin de verdade, é só pra ser um easter egg. Mas parece de verdade que o Nolan tem muita vergonha do conceito do Robin. Uma criança que vê o mundo de uma forma inocente, que faz piada enquanto eles combatem o crime, e tem um uniforme estilo Peter Pan que é verde e vermelho. Quando o Snyder teve a chance de controlar o universo da DC, né, na hora de fazer o Batman vs Superman,
ele acabou optando pela rota que é o atalho. Vamos colocar o uniforme do Robin aqui, que é o memorial do Robin, porque isso sempre teve nas HQs, e aquilo dali vai servir como um totem do fracasso que o Batman teve no passado. Beleza, isso acontece nas HQs, não é uma ideia ruim. Só que nas HQs foi construído pra ter isso. A gente viu o Robin cresceu, o Robin saiu da Batcaverna, Robin foi estudar numa universidade, Robin com os Titãs, Robin Asa Noturna. E isso com o Dick Grayson. Depois veio o Jason Todd. Batman comete erros, o Jason Todd não era amado pelos fãs. Veio a votação lá, Jason Todd morreu. A DC fez disso daí uma grande oportunidade para criar uma história madura do Batman e depois eventualmente criar o Tim Drake. Beleza, mas olha só esse desenvolvimento de jornada. Você não pode só querer chegar no pódio e já pegar o troféu ali e dizer mas o Jason Todd morreu, o Dick Grayson morreu. Pô, você tem que construir. Então, embora a ideia do Snyder fosse uma coisa que até eu queria muito ver, que era o Batman lamentando a morte de um Robin, e eventualmente isso perseguir ele nos seus sonhos e ter toda uma coisa em cima disso, eu não acho que o conceito foi bem executado. E, principalmente, a gente acabou perdendo uma oportunidade de ver uma adaptação do Robin num universo compartilhado da DC com o Batman ali. E depois ali, quando a gente teve o Robin dos Titãs, principalmente o Dick Grayson na primeira temporada, era um Robin que tinha um passado que matava, que xingava o Batman, que tocava fogo num asilo, sabe? Completamente o oposto do Robin que, como personagem, a gente gostaria de ver. Quem chegou mais perto de acertar foi o Joel Schumacher. Só que o Joel Schumacher tinha um grande problema. O conceito do Robin não funciona com o Robin adulto. Troca o Chris O'Donnell por um ator mirim de 14 anos no Batman Forever e veja o Batman Forever se transformar num dos 5 melhores filmes do Batman. Se eles tivessem feito isso, talvez tivesse acontecido, porque ele iria dar a inocência necessária que a história precisava. Mas não tem como fazer isso com o Chris O'Donnell, que na época deveria ter uns 25, 26 anos, né, que deveria estar querendo trabalhar, enquanto que ele fica se escondendo da mansão Wayne pra se infiltrar pra ver o que o Alfred tá escondendo atrás do armário. Uma criança de 10, 11, 12 anos faria isso. E aí você perde a magia do Robin. O lado Peter Pan do Robin, que é uma das grandes características que o Robin Dick Grayson tem. Nos primeiros anos, é tudo muito divertido, é tudo mais leve. Gabriel, mas no universo do Batman é tudo mais realista. E bem, aí a gente chega no dilema do Robin. Porque a existência do Robin não tem como fugir. É camp. Não tem como você introduzir o Robin de um jeito certo sem abraçar um pouco da cafonice. Gente, é uma criança de 13 anos que vai combater o crime com um outro cara que se veste de morcego que tem mais de 30. É por essas e outras que eu chamo de Batman. Vai ser exagerado. É um filme de quadrinhos. Não tem como fugir disso. Você não pode ter vergonha disso. Acontece que todo mundo teve vergonha disso. Com exceção do Borduardo, que eu passo um pouco o pano por ele ser adulto, porque nos anos 60 ninguém ia chamar criança pra fazer a cena de ação, né? O próprio conceito do Robin é pra quebrar a dureza das histórias do Batman. O Robin é brega. Na semana passada aí estreou a série do One Piece, e eu vi muitas pessoas elogiando a série como um todo, não vi tudo, só vi um episódio, mas a grande maioria falando que... Que bom que a série abraçou ao lado cafona do anime, do mangá também. Bem, o Batman também tem seu lado cafona. E, na verdade, é um lado vital dentro da história do Batman. E que, na verdade, existe há muito, muito tempo. Quase sempre. Então, se você quer ter Robin, você tem que abraçar isso. Na minha opinião, não há como fugir. A gente já viu 3 versões modernas diferentes de live action. Fundamentalmente, as 3 erraram. Porque nenhuma das 3 conseguiu pegar o combo completo do que significa adaptar o Robin. E qual que é esse combo? A questão do olhar de uma criança que acabou de ser adotada, que perdeu seus pais e que fica deslumbrada ao ver que o seu pai adotivo é um super-herói que ajuda pessoas, mas que ao mesmo tempo esse pai quase sempre não está presente porque estranhamente ele nunca está em casa. E aí quando ele descobre que na verdade o pai dele é o Batman, ele quer passar mais tempo com o Batman, porque o pai dele é um super-herói, seu ídolo. Eles combatem o crime e o Robin, por ser uma criança, deixa o clima mais leve. O 2 é que tem que entender que o Robin é brega, não dá pra fugir disso. E o 3, o Robin tem que ser importante pro Bruce Wayne. O Robin é importante na jornada pessoal do Bruce, pra ele se transformar numa pessoa feliz. O Batman pode ter 2 tipos de jornada. Uma que ele termina feliz e outra que ele termina sozinho. A gente já teve muitas histórias que só vão pro lado triste. Pode pegar aí o Batman Michael Keaton no Flash. Terminou sozinho. Batman Ben Affleck terminou sozinho.
Nas HQs, a jornada que o Batman passa é para tentar se recuperar do trauma e eventualmente construir sua própria família e daí encontrar a verdadeira felicidade. O Robin é uma metáfora disso, é uma conexão que ele está fazendo para buscar essa família. É por isso que se fala, o Robin é o personagem que traz o Batman para a luz. E o que a gente viu na construção de personagem desse Bruce Wayne até o momento, não tem como continuar o desenvolvimento desse Batman sem, em algum momento, introduzir o Robin. Esse Bruce Wayne tá caminhando, ele tá desesperado, ele tá procurando uma família. No primeiro filme, ele passou pela jornada da construção do Batman e também de ver que o Alfred é como se fosse o pai dele. No início do filme, ele diz lá, Alfred, você não é meu pai. E no final do filme, ele tá segurando a mão do Alfred ali no hospital, como se fosse o pai dele. E como ele é, o Alfred é o pai do Bruce também. Tem o Thomas e também tem o Alfred. Ele tem 2 pais. Só que é óbvio que só ele reconhecer isso é insuficiente para a jornada completa dele. Não é só porque ele viu o Alfred como seu pai que agora ele é a pessoa mais feliz do mundo. Claro que não. Ele precisa de mais membros da família. Então, no segundo filme, ele pode se ver na necessidade de querer adotar um garoto que perdeu sua família no circo. E ali, ele estava na apresentação do circo, ele vê aquela criança chorando, ele se identifica com aquela criança e ele adota, não sabendo exatamente o porquê. Se foi por pena, se foi porque ele podia, se foi porque ele se viu naquela criança, não importa o motivo que aconteça no filme. Mas no momento que ele adota e fica com a criança e ele pouco a pouco vê o Dick Grayson como seu filho, ele dá prosseguimento ao que ele uma vez perdeu. É a família dele continuando. E não porque é uma família rica, a Wayne, mas é o que lhe traz felicidade, estar com a família dele. Construir uma família, ser feliz, é o que o Thomas e Martha Wayne iriam querer do Bruce. É só que toda essa equação também tem o Batman. Obviamente, ele nunca vai deixar de ser o Batman. E o Dick Grayson descobre que ele é o Batman. E aí, pai e filho vão juntos sobre o mesmo juramento para proteger Gotham, porque o Robin, Dick Grayson, também passou pelas mesmas coisas que o Batman. Ele entende o juramento que ele também quer fazer. E aí você tem 2 pessoas com traumas parecidos, ambos segurando as mãos e indo em direção, poeticamente, à luz. Eu não consigo conceber que a jornada do Batman Robert Pattinson do cinema é uma jornada que leva o Batman para ficar sozinho. Porque tudo que eu vi da parte 1 é um grande esforço para construir uma história e fazer com que no final o Batman tenha um final feliz. O que é o final feliz? Ter uma família, ser feliz e continuar sendo Batman. Mas não continuar sendo Batman porque ele necessita, porque algo naquele beco do crime morreu e ele tem que fazer com que outras pessoas... Não, ele quer ser o Batman porque ele escolheu ser o Batman e não por um motivo maior. E a família ajuda ele a entender isso. É por isso que, assim, eu discordo veementemente em quem acha que não tem que ter Robin no universo Matt Reeves. O único motivo de não querer ter é se ele quiser dar um final triste pro Batman. Aí talvez eu entenda. Talvez ele queira até introduzir o Robin, depois matar o Robin pra fazer o Batman passar por um luto. Eu acho que ele não faria isso, mas é uma possibilidade de caminho que ele poderia trilhar. Mas eu acho que ele vai fazer a jornada de triunfo do Batman. E a jornada de triunfo do Batman, sempre, em todas as mídias, em qualquer universo alternativo, passa pela criação da Bat-família. Passa no entendimento do Bruce Wayne ver Dick Grayson como seu filho. Gabriel, eu concordo com você em todo esse aspecto narrativo. O problema é o visual. Não tem como fazer esse Robin no universo Matt Reeves. E é aqui que a gente chega nesse outro ponto, de divergência. Porque também tem muitas pessoas que concordam que tem que ter o Dick Grayson. Só que ao mesmo tempo que elas concordam, elas discordam porque elas acham muito difícil de adaptar o conceito do Robin e todo esse negócio cafona que eu falei que vem com ele, nesse universo super, hiper, mega realista no ar do Matt Reeves. E olha, essas pessoas têm razão. Não é uma tarefa fácil. Como fazer isso? Não sei. Eu acredito que no momento que você quer fazer essa jornada, você tem que definir como que você vai fazer a abordagem. Você quer fazer a abordagem realista? Que é o Robin tendo um traje tipo o do Batman, com um monte de placa, proteção ali, um uniforme bem tático pro Robin. Que é o que, inclusive, que a gente tem aqui numa das fanarts, que fizeram do filme. Eu, pessoalmente, não gostaria de ver isso, porque eu quero ver o Robin Peter Pan. Eu sei que é muito difícil fazer isso, porque é um choque. Você tá num contexto super realista do Matt Reeves e vê um garoto ali com um pijama vermelho e verde pulando de um lado pro outro, dando um monte de pirueta e dando soco em capanga. É uma quebra total. Mas esse é o ponto.
Esse é o ponto. É pra ser uma quebra. Sempre foi e sempre vai ser. Esse é o ponto do Robin. Você não questiona o ponto do Robin, você aceita, porque o que o Robin traz é uma grande jornada de personagem pro Batman, pro Dick Grayson, e você enriquece ainda o lore do universo que você tá criando ali, né, no caso, o universo do Matt Reeves. É isso que o Robin te dá. Eu lembro alguns anos atrás, quando saiu o filme do Batman vs Superman, e muitas pessoas ficaram criticando, né, como que o Superman era retratado visualmente naquele filme. É que ele não tinha muitas cores. E muitas pessoas argumentavam, o Superman tem que ter cor, o Superman tem que ser aquele raio de esperança, ele tem que se destoar do mundo. O mundo pode estar totalmente desaturado no color grading do filme, mas o Superman tem que estar saturado para ele representar nas cores o que ele representa. Eu acho que o Robin funciona mais ou menos como esse conceito. Ele é pra ser destoante do resto. Eu não tô dizendo que tem que colocar o Robin com a uniforme e saturar as cores do vermelho e verde. Não, pode ser um verde escuro, pode ser um vermelho escuro, um amarelo escuro. Não precisa destoar no color grading, mas ele tem que destoar no tom. É por isso que o uniforme não pode ser uma placa de metal, porque a placa de metal é contra a própria essência, né, do que o Robin quer quebrar, a dureza da história. Ah, Gabriel, mas não funciona porque todo mundo prefere o Batman sozinho. Eu sei disso. É que tem esse papo, né, de que as melhores histórias do Batman é quando ele tá sozinho. E essa maldita frase também é verdadeira. As grandes histórias do Batman, o Robin não aparece. É só que essa frase, ela não anula a real contribuição do Robin pro universo do Batman e para um vindouro universo de Matt Reeves. Porque o Robin também teve boas histórias com o Batman. É arriscado você primeiro estabelecer um filme que ele é super sério, tem um clima de detetive, é meio real, e aí numa segunda parte você coloca um garoto vestido de Peter Pan batendo em bandido, é óbvio que é arriscado. E é exatamente por causa disso, aliado ao fato de que as melhores histórias do Batman sempre foram sem o Robin, que muitos dos diretores do passado preferiram adaptar as coisas sem o Robin. Qual que é o caminho mais difícil? Misturar a dureza, o realismo da corrupção de Gotham no Batman como símbolo do morcego das trevas com um garoto prodígio, ou só fazer uma parte? E tá tudo bem querer fazer só uma parte. Eu só acho que chegou um momento da gente querer o todo, não só uma fatia do bolo. Dá pra ter tudo. Ah, mas eu quero daí no Brave and the Bold. Tudo bem, talvez seja no Brave and the Bold que a gente vai ter essa fatia toda. Mas se o Matt Reeves quiser colocar a jornada do Dick Grayson no filme do The Batman 2 ou 3, ele vai estar coberto de razão. E ele vai querer colocar da sua maneira. E eu, pelo que eu conheço a história do Batman, acho que o Robin iria agregar bastante no que ele quer fazer ali na jornada pessoal do Batman. Ah, Gabriel, mas também é muito cedo. O Batman tá o quê? No ano 2, ano 3? Tem que esperar mais, ele é muito jovem. Isso daí é uma outra falácia que eu já vi. Porque as pessoas querem encontrar um argumento, porque elas não querem o Robin nesse universo, e elas querem colocar qualquer coisa, como esse daí. Ah, mas o Batman não tá preparado para ter o Robin. O Batman nunca esteve preparado para ter o Robin. Esse é o ponto, galera. O Bruce Wayne, casualmente estava no circo, viu uma criança que perdeu seus pais, sentiu uma empatia por isso e o adotou. Isso pode acontecer no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 5000 do Batman. Não importa se ele tá preparado ou não. O Robin vai fazer ele estar preparado. Ah, mas esse Batman tá imaturo, como é que ele vai guiar o Robin? E esse é um outro argumento muito ruim. O que a gente mais tem na história de Hollywood são filmes de duplas que os dois personagens estão em pontos negativos e quando eles fazem uma amizade ou passam por uma grande jornada juntos, eles se ajudam a se levantar. Pô, gente, é o que mais tem esse tipo de filme. Aliás, eu até acho que é melhor ser agora, com ele tendo que se adaptar na hora com o Robin. E assim, eu não quero dizer o que você prefere. Tem gente que prefere o Batman sozinho, tem gente que prefere o Batman com o Robin. Não existe uma resposta certa, nunca vai existir, porque isso é preferência. Agora, não me venha dizer que não cabe Robin no universo do Matt Reeves com a argumentação de que é muito cedo ou não combina com o clima, porque existem histórias nas HQs que comprovam que dá pra funcionar, e também tem filmes semelhantes, com temáticas semelhantes, que provam que dá pra fazer. Isso também não quer dizer que se no final o Matt Reeves colocar o Dick Grayson Robin ali, sei lá, do jeito mais clássico de HQ possível, com uma roupa de Peter Pan no meio lá, vai funcionar. Não quer dizer. Mas se ele tentar, ele tentou. Da mesma forma que o Joel Schumacher tentou, com seus erros e acertos. Ah, Gabriel, você me convenceu, mas tem que realmente ser uma criança? Olha, eu acho que sim, principalmente pro Dick Grayson, pra personalidade do Dick Grayson, que é o que mais combina o Robin
mais inocente, aquele que acabou de perder seus pais no circo, que é, na minha visão, como funciona bem o Robin. Em comparação, assim, ó, eu prefiro muito mais o Robin do desenho The Batman do que o Robin do desenho Batman Animated Series. Acho que combina muito mais a proposta do que estão fazendo ali no desenho da Batman. E olha eu criticando Batman Animated Series, mas eu acho que isso é verdade. É só que no tom todo da história, eu acho que funciona melhor do The Batman. Nesse ponto eu tô bem tranquilo. Se eles forem adaptar esse conceito, eu acho que daí vai ser a criança mesmo. E olha, eu não tenho uma resposta definitiva assim, ó. Eu quero que o Robin apareça na trilogia do The Batman. Eu não sei porque eu ainda não vi. Mas eu quero deixar as opções em aberto, eu não quero ser contra a ideia. Porque a ideia faz parte da mitologia do Batman, essencial dentro da história do Batman. E pelo que eu tô observando na jornada de Batman, faz muito sentido eles quererem adaptar o Robin. O ponto mais difícil é a questão do tom do Robin. E aí eu dei a minha opinião, que eu sei que é polêmica, de adaptar o Robin conforme ele é. Criança, colorido, fazendo piada, dando acrobacia no meio dos bandidos, destoando do clima da história, porque eu acho que essa é a função dele. Mas claro, essa daqui é só a minha opinião. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E aqui encerramos mais um papo da carequinha do Gabriel Revoltado. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo sobre a discussão do Robin The Batman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.